Bom dia para você que nos acompanha aqui no Facebook do Serra em Pauta, site voltado à cobertura política da região. Eu sou o jornalista Ariel Rossi Grifante e hoje teremos a quinta entrevista da série de lives com os candidatos a prefeito de Caxias do Sul, que são realizadas em conjunto com o jornalista André Tages. Desde já esclarecemos que o horário inicialmente proposto para a live de hoje seria às 19 horas, mas devido à solicitação da agenda do candidato, foi remarcado para agora pela manhã. O entrevistado de hoje é o candidato Marcelo Slaviero, do Novo. Empresário de 46 anos, foi o primeiro coordenador do núcleo do partido em Caxias do Sul e o responsável pelo recrutamento de candidatos para o processo seletivo para esta eleição municipal. Slaviero e o candidato a vice-prefeito, o professor universitário César Bernardi, também do Novo, estreiam em uma disputa eleitoral. Na próxima 1 hora conversaremos com o candidato e este vídeo será disponibilizado logo em seguida aqui na página do Serra em Pauta. Além do Facebook, no Instagram e no Twitter e no serraempauta.com, você pode conferir os nossos conteúdos da cobertura eleitoral, com reportagens sobre os candidatos, as campanhas, os planos de governo e os planos de governo de todos os concorrentes à Prefeitura de Caxias do Sul. Bom dia, candidato Marcelo Slaviero, muito obrigado por aceitar o convite do Serra em Pauta e estar conversando conosco nesta entrevista. Bom dia, Ariel, bom dia, André, bom dia a todos que nos assistem, né, no Serra em Pauta. Quero agradecer o convite, quero agradecer por terem disponibilizado o mesmo tempo que os demais candidatos. Hoje eu tenho sofrido muito com a pouca disponibilidade de tempo de TV, né? Isso demonstra mais uma vez que o nosso processo eleitoral é um processo tanto quanto injusto e um processo feito exatamente pelas pessoas que lá estão e que lá querem permanecer, né? É um sistema que realmente não quer a mudança, não quer a transformação e não quer a substituição dos mesmos, né? Então, para mim é muito importante ter o mesmo espaço, ter a disponibilidade de tempo para falar com a sociedade, para falar com os jornalistas e coloco à disposição, estou à disposição de vocês. Bom dia, candidato Marcelo Slaviero, bom dia a todos que nos assistem. Então, só para contextualizar essa entrevista, tem a duração de 1 hora, os primeiros 25 minutos, eles serão cumpridos através de perguntas sobre o contexto político da sua candidatura, e a segunda metade da entrevista com propostas, a maioria delas, ou a totalidade delas, que constam no seu plano de governo. Dito isso, a minha primeira pergunta é a seguinte: o Novo tem pelo menos 3 posicionamentos que chamam a atenção. A sigla é contra o fundo eleitoral, promove processo seletivo para seus candidatos e é contra a propaganda eleitoral gratuita. O partido cumpre esses 2 primeiros itens citados, mas usa a propaganda de rádio e de TV. O senhor acabou de fazer uma queixa, né, de que é injusto, tem tempo menor do que as outras candidaturas. Por que ser contra o fundo eleitoral, mas usar o programa de rádio e de TV? Essa é uma discussão, e eu agradeço a pergunta, porque é um tema que, volta e meia, a gente cobrado, né, e a gente tem pouca chance de falar sobre isso. Primeiro, o Novo, ele nasce, e como eu já disse outras vezes, ele nasceu da indignação de muitas pessoas que consideram que se paga muito imposto, que se tem pouco retorno dos serviços públicos, e que é uma sociedade que está sendo estruturada de forma injusta, né, em que há uma elite política que domina o cenário político, suga o Estado, aparelha o Estado, incha o Estado e que vive basicamente de se eleger, de se reeleger e de criar essa estrutura toda. E é uma estrutura também eleitoral que favorece os atuais políticos. Eles têm acesso a mais recursos financeiros porque eles estipularam esse tal do fundão eleitoral, mas é um fundão eleitoral que se distribui para os grandes partidos hoje, basicamente. O fundo partidário também é para os grandes partidos. Nós somos contra o uso de recursos públicos para fins políticos e eleitorais. Então, para o Novo, pouco importa o valor. O que a gente acha é que não deveria ser usado por nenhum partido, né? A questão do horário eleitoral,
vou tentar explicar um pouco sobre o fundo partidário, o fundo eleitoral e o horário eleitoral, como a gente considera eles, tá? O fundo eleitoral, ele é um fundo que ele existe a cada 2 anos, só no período de eleições. Esse ano ele vai somar um pouco mais de 2 bilhões, e ele é distribuído entre os partidos de acordo com o número de deputados federais eleitos na última eleição aqui, né? Então, o Novo, ele teve direito a 36 milhões. O fundo eleitoral, quando o partido não indica ao TSE uma conta, ou ele informa o TSE que ele não vai utilizar, o TSE, que é quem está com dinheiro, o Tesouro Nacional entregou para o TSE está lá com 2 bilhões, ele fez a distribuição, informa os partidos informam a conta e eles recebem os valores. E os partidos depois têm 30 dias para informar como farão essa distribuição. Então, por isso que eu sei que todos os candidatos de Caxias vão receber, menos o Novo, porque o Novo informou a Justiça Eleitoral que não quer os 36 milhões. Veja que você pode dizer assim, mas é só 36 milhões, os outros são 230, 240, é por isso que está devolvendo. Nós temos apenas 29 candidatos a prefeitos no Brasil inteiro. Você imagina que 36 milhões para 29 prefeitos tornaria todos esses prefeitos, possivelmente, as campanhas mais caras e as com mais estrutura e condições de chegar. Eu estou aqui com a minha estrutura, meu orçamento de campanha para o primeiro turno em Caxias do Sul é de R$75 mil. E eu tenho certeza que as pessoas que estão me vendo, me ouvindo, consideram que sou um dos candidatos que tem mais visibilidade, pelo menos fora da TV. Ou seja, eu estou fazendo muito com pouco em relação aos meus adversários. Eu tenho certeza que essa é uma visão de todos aí que estão acompanhando, pelo menos, o processo eleitoral. Então, a questão do fundo eleitoral é essa. O fundo partidário ele é todo ano em torno de R$1 bilhão, que é distribuído entre os partidos, também considerando os deputados federais, mas daí do início do mandato. Então, termina dezembro, e quando chega em janeiro, eles calculam aqueles que trocaram, substituíram o partido, e eles vão receber para manutenção do partido. Partidos como o PT, por exemplo, ele paga salário para o presidente, ele paga salário, inclusive, para o presidente de honra, que é o Lula, que é um condenado de 2º grau, já foi condenado de 3º grau, é um criminoso, e aí ele paga salário com dinheiro público do fundo partidário, paga advogado do Lula, o PDT paga para o Ciro Gomes salário, para o Lupe salário, né? Tem o presidente do Patriota comprou uma Pajero de R$250 mil, tem presidente de outros partidos aí que alugam um helicóptero, está na imprensa, é só colocar no Google, tu vai ver a farra com o dinheiro público. Então, isso é um absurdo. O Novo, se ele tem a disponibilidade desses valores, se ele não recebe, o dinheiro do Novo é repartido entre os demais. O Novo, então, ele recebe esse dinheiro e aplica num fundo de renda fixa do Banco do Brasil. Todo filiado tem acesso a esse extrato, é um extrato público, que no final do ano o Novo, inclusive, disponibiliza a todos, e a gente não usa nada desses recursos. Esses recursos ficam lá disponibilizados, depositados, e a gente não usa. Porque se a gente deixar lá, eles vão usar. E o Novo já tem tentado, todo ano ele tem tentado devolver esses recursos ao Tesouro. Ele não pode, porque a devolução dos recursos seria considerado pela legislação que eles fizeram, movimentação do recurso do fundo. E aí eu teria que devolver o valor para o fundo. Então, o Novo não pode movimentar esses recursos, porque a lei diz que seria movimentação de recursos do fundo, e aí eu teria que devolver ou justificar que estou usando de acordo com a lei. 10% para a minoria, 5% políticas femininas, 20% para a fundação. Então, o Novo não usa, não movimenta e fica tentando devolver. Foram várias medidas no último ano para tentar a devolução, e a única que teve algum certo apoio foi durante o orçamento agora da pandemia. O Novo colocou uma emenda que autorizava devolver para o fundo, para o Tesouro Nacional, não para o fundo, e os partidos votaram contra. Nós tivemos apenas 141 deputados federais que nos apoiaram, 8 do Novo, mais 133 de outros partidos. Em relação ao horário eleitoral, acontece a mesma coisa. Se eu não usar o horário eleitoral, os meus 13 segundos aqui de Caxias do Sul, ou 14, quer dizer, entre 14 para 13, meus 13 segundos serão distribuídos entre os demais. Então, a gente não pode abrir mão, porque ele vai continuar sendo usado pelos demais. E é a mesma coisa do fundo partidário. Se eu abrindo mão dos 3 segundos, a Justiça Eleitoral dissesse, não, então esse recurso a gente não vai pagar para as televisões, nós vamos reduzir o tempo, o Novo abriria a mão, com certeza, porque 13 segundos é um tempo, praticamente as pessoas nem me conhecem, as pessoas nem me viram na TV. 13 segundos, o pisca não assistiu. Então, o Novo não tem o menor interesse de usar esse tempo. O problema é que, se eu não usar, quem vai usar são os outros, e aí nós não vamos deixar o tempo, ele já está gasto. O que a gente tem feito são ações de retorno à sociedade. Existem algumas campanhas, inclusive há uma discussão agora com o Novo, interna, para como devolver à sociedade esses 13 segundos que nós estamos usando. Então, o Novo deve fazer algumas ações agora, no final do ano, e deve informar ações que nós vamos fazer a partir do final do ano e durante o ano seguinte, algumas ações de arrecadação e de devolução à sociedade desses recursos.
A gente não pode dizer como vai fazer agora durante a campanha, porque pode ser considerado compra de voto. Então, o que a gente está se comprometendo com a sociedade é que nos próximos 12 meses nós vamos devolver esses 13 segundos à sociedade. Candidato, outra posição do Novo, em virtude desse princípio de não utilização de recursos públicos nas campanhas, é a não participação em coligações. Isso significa que uma eventual chegada ao segundo turno, o senhor nem pretende buscar e nem vai aceitar alianças com outros partidos? O Novo tem no seu estatuto a previsão de que coliga, desde que os outros partidos respeitem aqueles valores que para nós são fundamentais num processo eleitoral. E um deles é, como tu disseste, o não uso de recursos públicos, tanto de fundo partidário quanto de fundo eleitoral. É por isso que a gente não coligou e não fez coligação nenhuma, porque todos os partidos usam um ou outro. Me parece que tem um partido que é o PRTB que abriu mão também do fundo eleitoral. Então, eu quero mencionar o PRTB sobre o fundo eleitoral, porque eu acho importante que o Novo apoia toda iniciativa de qualquer partido que faça isso e a gente valoriza os partidos que estão adotando essas medidas, né? A gente não quer ser o Joãozinho do Passo Certo, a gente gostaria de citar todos os partidos e que todos estivessem fazendo o mesmo. Então, tem que citar o PRTB e parabenizar pela medida, pela posição. Eu acho que é correto. E também quero parabenizar vereadores que estão concorrendo por partidos, que estão fazendo distribuição de recursos públicos para os vereadores, né, que estão recebendo fundo eleitoral. Eu sei de vereadores de partidos que já abriram mão desse recurso e não quiseram o recurso. Considero injusto. Aliás, eu acho que todo vereador, eu estou pedindo até, vou pedir em vídeo agora, em selfie, nos próximos dias, que todo vereador desses outros partidos que não estão aceitando os recursos públicos, digam, não aceitei, acho uma vergonha o uso. Acho que eles têm que dizer isso. A sociedade tem que falar isso. É muito dinheiro jogado fora, né? Sobre o uso de recursos públicos. Sobre uma possibilidade de ir ao segundo turno e negociar aliança, apoio, o Novo não vai sentar para buscar apoio e aliança. Eu considero que no segundo turno o que tu busca são os votos, né, dos outros candidatos. Eu duvido que algum eleitor vote em mim porque o candidato que ele votou no primeiro turno indique o meu voto. Eu não vejo essa transferência, não acredito nesse tipo de transferência. Eu acho que é o eleitor que decide, ele que é o senhor da eleição, e não vou buscar apoio, não vou conversar com... Né, vou aceitar apoio. Apoio é uma coisa que, se o candidato quiser gravar um vídeo, fazer, olha, eu acho que nessa condição entre A e B, vamos votar no Slaviero, né, o mais indicado seria o Slaviero, eu fico muito feliz que alguém declare apoio, se coloque e diga o seu voto. Eu acho que é uma liberdade que tem. Eu vou ter a liberdade de poder dizer em quem vou votar no segundo turno, se eu não estiver lá. Tenho a convicção de que a gente vai para o segundo turno e tenho a convicção de que são as pessoas que decidem, né? As pessoas é que são... O eleitor é o senhor da eleição, e é ele que define isso. Então, não vejo razão nenhuma para sentar, negociar apoio, não vejo transferência de votos. Eles não são donos dos votos, não são donos dos seus eleitores para mim sentar com eles e negociar qualquer coisa. Candidato, o Novo, ele defende um Estado mais simples, mais eficiente e também menor, uma estrutura menor. Qual é a sua opinião sobre o número de cadeiras da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul? O candidato do Republicano, Júlio Freitas, ele propôs uma redução de 23 para 25 vereadores. O senhor 15. Apoia essa... Desculpa, de 23 para 15. O senhor apoia essa decisão? Bom, o Novo sempre apoiou a redução do número de vereadores em Caxias do Sul. A gente... Inclusive, eu me lembro que no ano passado, acho que foi o ano retrasado, o atual presidente da Câmara de Vereadores, quando ele lançou apresentou um projeto, uma proposta, e não teve apoio dos demais vereadores, nós publicamente fizemos uma nota de apoio à iniciativa dele, e dizendo que podia, o mesmo Novo não tendo representante ainda na Câmara de Vereadores, ele podia contar com a nossa participação ativa nas redes sociais, na publicização, e nós iríamos à rua e iríamos lá na Câmara de Vereadores, inclusive, apoiar a medida dele, se ele conseguisse as assinaturas mínimas para que o projeto fosse votado ou discutido. Então, nós somos a favor da redução do número de vereadores. A gente considera que teve 17 vereadores e que já seria uma boa medida chegar a 17 vereadores, né? Voltar aos 17 vereadores que tinham antes. Então, nesse ponto, nós concordamos com isso.
Mas essa não é uma medida e não é uma ação que deve partir do executivo. Então, quando tu me pergunta, o candidato a prefeito Republicanos diz que vai apresentar uma proposta, ele foi no cartório e tal, eu acho estranho um sujeito que diz que tem experiência, que conhece, fazer uma proposta que ele sabe que ele não tem influência nenhuma, ele não pode sequer apresentar esse projeto de iniciativa da Câmara de Vereadores. Então, eu apoio qualquer iniciativa que reduza o número, mas eu tenho que considerar que essa é uma decisão da Câmara de Vereadores, que tem que partir de iniciativa da Câmara de Vereadores, né? E se eu for prefeito e essa medida estiver tramitando na Câmara de Vereadores, o que eu posso dizer é que eu apoio ela e que vou solicitar aos vereadores que estiverem na nossa base, ou que são do nosso partido, que apoiem a medida e que divulguem à sociedade por que é importante reduzir, né? Quanto isso economizaria dos cofres públicos, porque me parece que a sociedade já percebeu que o aumento de 17 para 23 vereadores não melhorou a qualidade do legislativo e não melhorou a representatividade. As pessoas seguem não se sentindo representadas pelos atuais vereadores. Candidato, na entrevista publicada pelo serraempauta.com no dia 7 de outubro com o senhor declarou que o Novo, abre aspas, tem um posicionamento independente de governos de direita ou de esquerda. Isso, fecha aspas. Isso, embora os posicionamentos do partido sejam claramente inspirados no liberalismo, que é a doutrina que fundamenta a direita moderna. O senhor também salientou nessa entrevista que os votos do partido nas casas legislativas são conforme entendimento sobre o que é certo e o que é errado. Nesse caso de autonomia e independência que o senhor posicionou nessa entrevista, quais posicionamentos tradicionalmente defendidos pela esquerda o senhor entende como corretos e quais os posicionamentos de direita aos quais o senhor é favorável, ou mais favorável? Bom, eu acho que existem algumas discussões sobre essa questão de autonomia, né, e independência. Até para ressaltar isso, eu quero lembrar que em Minas Gerais nós temos um governador, né, o Zema, e dos 77 deputados estaduais, 3 são do Novo. E já temos alguns projetos encaminhados pelo Executivo, né, do Novo, pelo governador Zema, que os próprios deputados estaduais do Novo votaram contra o projeto do governo, porque entenderam que a medida do governador não atendia às expectativas do eleitorado do Novo, dos filiados do Novo, né, então não estavam dentro daquilo que o Novo pregava. Então, essa independência ela é fundamental porque a sociedade tem a tranquilidade que está votando e elegendo deputados ou mandatários que respeitam, né, aqueles valores e princípios que estão ali e dentro daqueles que o Novo apresenta à sociedade e que o mandatário, o deputado ou o próprio governador serão cobrados, né, e são cobrados, nós somos cobrados agora já como candidatos pelo próprio partido das posições que a gente assume. Então, acho que isso é muito importante sobre a questão de independência e autonomia, né? Deixar claro que, mesmo em relação ao Novo, nós temos autonomia, né? Se um governador, ou eu, eventualmente, sendo prefeito, apresentar um projeto que não seja bem recebido pelos filiados do Novo e que haja uma discussão sobre se aquilo atende ou não às expectativas dos valores e princípios que nós defendemos, liberais, como bem disse o Ariel, os vereadores estão livres para votar contra o projeto do próprio Executivo, né? Não existe nenhuma... É diferente de hoje, que os caras fazem acordo com o chave e muitas vezes votam contra os próprios princípios dos eleitores que os elegeram, do partido, né? Vão contra, inclusive, a própria ideologia deles, porque eles têm um acordo com o Executivo. Eu lembro aqui, o PCdoB foi aqui na Câmara de Vereadores, participou do governo Sartori, e eu cansei de ver votações que o PCdoB contraria até as suas posições e a sua ideologia, e votava a favor porque tinha que manter um secretário, manter os cargos, os CCs, né? Isso é uma vergonha, o eleitor vê isso e deve se sentir ultrajado, né, envergonhado, independente de sua ideologia, né? Eu me senti muitas vezes pelo vereador que eu votei, eu me senti traído porque eu sabia que ele estava contrariando, inclusive, as posições dele, né? Mas para defender cargos e essas outras coisas. Posições de direita e esquerda, eu vejo assim, sobre questões liberais, eu acho que ficou claro que o Novo sempre é. Então, talvez uma posição que muitos entendam como de esquerda são as questões dos direitos, as pautas dos direitos civis, né, dos homossexuais. Eu acho que é uma pauta que normalmente a esquerda se adonou como dela,
eu não considero que seja uma pauta de esquerda, eu acho que é uma pauta da sociedade, mas o Novo é a favor da união civil entre homossexuais, e nós somos, e aliás é um dos nossos valores e princípios, é de que todos são iguais perante a lei. Então, se todos são iguais perante a lei, aquilo que se aplica a um heterossexual se aplica a um homossexual. Então, independente da sua identificação sexual, a gente considera que todos os direitos são iguais e todos devem receber o igual tratamento. Eu acho que talvez essa seja uma pauta que muitos consideram de esquerda. Eu não considero de esquerda, eu acho que é uma pauta da sociedade, mas se for isso e essa for a divisão, essa é uma pauta de esquerda. A pauta de direita eu acho que é uma pauta clara para todos e simples, e que talvez é a que nos classificam como de direita, é a questão da responsabilidade fiscal, né? A gente tem que gastar o que a gente arrecada e a gente precisa efetivamente fazer com que se otimize o uso, né, e a aplicação dos recursos públicos. Então, governos gastadores e que endividam a sociedade, eles saem e a dívida fica e a sociedade é que acaba pagando essa conta, né? A gente vê agora que hoje o governo federal, metade do orçamento é para pagamento de juros e pagamento da dívida. O Estado está assim, né? Então, a sociedade é punida. Então, essa coisa de endividamento e que não tem problema, né? Que nós não somos uma empresa, a gente pode se endividar, não é verdade, porque falta dinheiro hoje no orçamento público, porque a gente paga juros e paga a dívida todo ano. Candidato, agora a gente faz a nossa virada da entrevista, a gente parte então para as propostas apresentadas no plano de governo, ou como vocês do Novo definem um plano de trabalho. E a minha primeira questão é sobre gestão. O senhor propõe uma nova estrutura de secretarias, empresas públicas e autarquias com a redução de 25% da estrutura atual, o que corresponde a 5 pastas das 18. Mas o senhor fala em criar a Secretaria de Desestatização, a Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária e também a Secretaria Especial dos Distritos. Para criar essas 3 citadas e reduzir 25%, tem que cortar 8 secretarias. Quais seriam essas que seriam cortadas? Então, boa pergunta, porque também é uma pergunta que me parece que há uma interpretação errada sobre a redução. A redução é 25% da estrutura. Nossa estrutura ela é composta pelas 18 secretarias, depois nós temos as empresas públicas, as autarquias, né? Então nós temos a Festa da Uva, nós temos a Codeca, nós temos o SAMAI, nós temos, então, nós temos toda a estrutura. Quando eu digo 25%, eu falo de um todo essa redução. E realmente nós vamos criar, mas me parece que são 2 secretarias que são criadas específicas, né? As outras são por ajustes, mas é a da Especial dos Distritos e a Extraordinária da Regularização Fundiária. Eu te digo que na nossa estrutura montada lá atrás, na discussão do plano de trabalho, nós falávamos em redução de 30%, não porque a gente criou esse limite, vamos criar 35%, não, a gente reestruturou, reorganizou, quando a gente olhou, a redução foi de 30%. O que a gente percebe é que agora, durante a campanha, ou quando o debate se aprofunda, ou quando a gente conversa com alguns setores, a gente percebe que existem algumas mudanças que a gente pode fazer e que já foram discutidas lá atrás durante o plano de trabalho, né? Talvez essas fusões de secretaria, essas divisões. Então, a gente tem colocado 25% como uma meta mínima, que a gente tem certeza que consegue cumprir, mas o nosso objetivo é ampliar para 30%, talvez reduzir ainda mais. Essa redução, ela não quer dizer que vão se extinguir pastas, haverá uma fusão e muitas vezes é uma própria reestruturação da forma como funciona. Nós temos setores que podem se aglutinar e nessa alteração estrutural reduzir o número de secretarias, mas efetivamente secretarias a gente deve ficar em torno de 14 ou 15 secretarias e considerando essas 2. Então eu diria, hoje, por exemplo, para atender essa expectativa, as 18 elas reduziriam para 13, né, e haveria uma fusão, então aí nós teríamos 2 novas chegando a 15, mas também nós vamos reduzir as empresas públicas e as estruturas. Uma empresa pública, por exemplo, que acho que é claro para todos que não tem mais razão de existir, é a empresa Festa da Uva. A empresa Festa da Uva, né, ela não tem mais razão nenhuma de existir, é uma empresa extremamente deficitária, sem capacidade nenhuma de investimento, e que para mim ficou muito claro que quando ela foi criada, e foi criado um
salário, uma remuneração que na época era maior do que o salário, a remuneração do prefeito. Essa criação foi direcionada e dirigida para que a pessoa que fosse assumir tivesse aquele salário muito bom, né? E aí o Néstor, por exemplo, era chefe de gabinete, foi criada esse salário, que era o maior salário da administração pública caxiense, né? E ele foi nomeado, então, presidente da Festa da Uva, e ele já recebia esse salário. E uma empresa que era extremamente deficitária, que não teve condições de pagar, que recebeu aporte de recursos do ano inteiro, recebeu 4 milhões para começar uma festa, e no final da festa ele deu um resultado de 2 milhões. Então, ela deu um resultado negativo de 2 milhões, uma dívida de 2 milhões. E ainda tem no ECAD, 3 milhões e meio sendo cobrado na justiça, parece que é 3 milhões já definido no processo, e no outro processo está discutindo em 500 mil. Então, nós estamos aí com mais de 3 milhões de dívida com o ECAD, dessas festas da uva, que daí já é a comissão comunitária que está assumindo, mas é das festas da uva daquele período. Então, a gente olha assim, extremamente deficitária, com condições difíceis de investimento e que não tem mais por que existir enquanto empresa, né? Ela hoje, basicamente, administra o parque da Festa da Uva, e esse é um aparelho que a gente quer conceder ao setor privado, e a primeira medida é realmente tirar essa empresa do rol aí das empresas e autarquias. Candidato, Ariel, só para complementar, para ver se o candidato ainda pode seguir na resposta, e que pastas da administração direta, o senhor citou uma da administração indireta, que pastas da administração direta poderiam ser, haveria fusão? O senhor poderia citar? Que, como eu disse, é uma reestruturação que passa por várias pastas que serão revistas, né? Mas a gente fala, por exemplo, sobre a pasta de Secretaria de Governo, chefia de gabinete. Hoje a gente acha que são pastas que praticamente se sobrepõem uma à outra e que elas podem trabalhar com um nome único, né, para fazer isso. Acho que a chefia de gabinete, aliás, no último, tem atuado mais como uma secretaria de governo nos últimos anos. Então, não existe motivo para ter essas duas pastas separadas. É uma pasta que a gente já discute a possibilidade de fusão delas. A gente fala também a pasta de desenvolvimento econômico. Hoje, emprego, ela está separada da pasta de turismo e agricultura. A gente considera que turismo e agricultura, elas são fundamentais para o desenvolvimento econômico da cidade, tem que ser enxergada como um grande negócio para ampliação da matriz econômica, então nós puxaríamos também para fazer uma grande pasta, né? E para nós, aliás, a grande pauta do Novo é transformar Caxias numa Caxias grande de novo. Então, para isso, a gente quer trazer a economia, para dentro da economia, a gestão da agricultura e do turismo. Então, basicamente, são algumas que eu já posso dizer que a gente tem discutido já. Secretário, o senhor mencionou a criação de 2 secretarias, mas o plano também tem a terceira, o André mencionou na pergunta. Sim, que é a da desestatização. Especificamente sobre essa pasta, candidato, a Secretaria de Desestatização e Inovação. O plano coloca que ela existiria para acelerar a concessão de praças, parques, complexos culturais e turísticos, parcerias público-privadas de iluminação pública, alienação de bens e empresas públicas. O senhor poderia detalhar como funcionaria a aplicação dessa proposta? Claro. Vamos lá. Hoje o governo federal tem dentro do Ministério da Economia a Secretaria de Desestatização, né, que era chefiada pelo Salim Matar, e que tinha dentro do seu grupo o Paulo Ebel, que foi quem criou a Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei que o município aqui também implantou. Para Caxias é fundamental que venha essa Secretaria de Desestatização para que a gente possa efetivamente acelerar o processo de concessões e discussões de parcerias público-privadas. Eu acho que isso é um tema que foi pouco utilizado, pouco aprofundado nos últimos anos, e que não havia interesses nenhum dos governantes, né, tanto do Daniel Guerra quanto agora do Cassina, de acelerar esse processo, porque há um apego, né, ao poder, ao controle, né, eles gostam de ter o controle, de ter o poder e de direcionar isso. E aí, nosso governo é um governo descentralizador, né, então por isso que eu digo, quando eu vejo os caras aí, esses outros candidatos falando, vou desburocratizar, vou descentralizar, eu tenho certeza que eles não farão. Eles não farão porque está no DNA deles, controlar,
né, ampliar, inchar a máquina, colocar ali militante para dentro, né, eles sempre fizeram isso. Pega os últimos 20, 30 anos, todos os nomes que estão aí. O Vinícius trabalhando na Corag, que não existe por que a gente ter uma gráfica do Estado. Eu, por exemplo, se fosse convidado, eu não aceitaria. Eu abriria a mão de se eu for para lá é para encerrar, para fechar a empresa, né? É o único motivo para mim ir numa gráfica do Estado. Então, o sujeito tem que ser liberal na prática e não só no discurso. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa os outros, pode pegar todos. Eles sempre tiveram um monte de CC, um monte de secretaria, um monte de controle, centralizam as informações e os processos na mão deles, porque eles querem manter o controle, porque é assim que funciona depois o processo eleitoral, né? Eles têm o controle da militância, todos os partidos trabalhando para eles, usando recurso público, essa é a estrutura, esse é o modus operandi deles. Quando a gente fala em descentralizar e abrir mão do poder, e abrir mão, né, da gestão das coisas, é importante que a gente tenha uma secretaria que auxilie e acelere isso. Então, nós temos, por exemplo, já a legislação que autoriza a concessão de praças, parques e jardins, como tu bem citaste. A gente tem uma possibilidade clara de fazer a concessão do Parque da Festa da Uva, a concessão da Maesa, né? São concessões onerosas que vão gerar recursos para o município. O município vai ter dinheiro para investir naquilo que é importante, na saúde, na educação, né? Que é fundamental, segurança. A gente tem que auxiliar, ainda que não seja originária, né, a competência originária do município, mas a gente vai ter que auxiliar, né, o cidadão precisa se sentir seguro, né, é importante a gente atender as expectativas do cidadão, do usuário, né, então, quando a gente fala em descentralizar isso. E a questão de inovação vem muito ao encontro do que a sociedade está pedindo hoje, né, de que a gente tem um ambiente mais favorável à tecnologia. A gente está muito, a própria gestão pública aqui, né, a nossa administração pública, ela está bem atrasada na questão de digitalização dos serviços. Então, para isso, a gente vai ter uma pasta para trazer esses investimentos para Caxias, para que não saiam de Caxias. Hoje, o ISS de Caxias afugenta as empresas de software. Às vezes, a operação dos funcionários, a estrutura está em Caxias, mas a empresa está registrada em Flores da Cunha, Farroupilha, pagando 2% e não gerando recurso nenhum aqui. Então, a gente tem que começar a tratar disso e a secretaria vai ser especificamente para isso. A tradição de Caxias é inovar. E se a gente olhar, sempre foi inovação, né? A gente pega todo o período, até 1970, foi de inovação, né? Nós éramos uma cidade que primeiro, é só nos olhar Marco Polo, Randon, todo o nosso parque metal mecânico aqui de Caxias, né? Somos o segundo do Brasil, e a gente olha isso sempre foi de inovação, daqui saíram novos projetos, novas ideias, né? E a gente vê que Caxias parou um pouco nisso, né? E a gente tem que resgatar essa tradição de inovação. Para isso, nós vamos ter essa secretaria. E também é preciso treinar e preparar os funcionários públicos para essa nova realidade, né? De descentralização, de liberar o poder, de deixar o cidadão tocar a sua vida, né? De ser menos fiscalizador, menos controlador e ser mais contributivo, né? Nós estamos todos no mesmo barco. Funcionário público, setor privado, todos, né? Gestores, políticos. Nós temos que descentralizar, nós temos que todos participar da decisão, da gestão, e todos opinar, né? Não, ter opinião e ter voz nos governos, né? O governo não pode ser maior que o cidadão, é o cidadão que tem que ser maior que o governo, e para isso a gente tem que diminuir o governo, a influência do governo e o poder do governo. Para isso precisa de uma secretaria que desestatize, que dê mais condição ao cidadão para ser ouvido. E quando a gente fala em inovação, a gente está falando muito sobre tecnologia, mas também inovação na gestão pública. Hoje nós temos fundamentalmente que criar essa mentalidade, né, mudar essa mentalidade que a gente tem dentro do setor público de que ele tem que ser um fiscalizador, de que ele tem que punir quem faz errado, quando na verdade o serviço público no primeiro momento ele tem que ser contributivo, ele tem que auxiliar as pessoas. As pessoas hoje são mais punidas não porque elas estão fazendo errado porque querem, é porque falta informação, falta estrutura e falta auxílio para que eles compreendam como devem agir. Sobre receita e despesa, candidato, o senhor propõe reduzir gradualmente o imposto sobre serviços até o patamar mínimo de 2%. É possível tornar viável essa proposta mesmo em um período de queda da arrecadação? Bom, vamos lá. Quando a gente fala numa redução gradativa, a gente fala em reduzir aos poucos. Mas ela depende muito também da sociedade. Veja bem, quando tu tem uma estrutura que cobra 4% de ISS, como eu acabei de dizer,
E as pessoas e as empresas estão se registrando aqui em Flores da Cunha, Farroupilha, né? Mas são marcos, mas elas estão com atividade efetivamente em Caxias. A gente acredita fortemente de que, havendo uma redução de 0,5% já no primeiro ano, e informando a sociedade de que isso é um gatilho, a gente baixou 0,5%, quer manter a arrecadação, e se a gente mantiver a arrecadação durante o ano desse imposto, dessa receita, no próximo ano a gente vai baixar mais 0,5%. Mas se a gente tiver mesmo assim uma ampliação, a gente pode baixar 1% já no próximo ano. Para isso, a gente precisa ajudar na formalização, e é aquilo que eu digo, o Estado ser menos punitivo, né, menos a confiar mais no cidadão, ser mais contributivo. Vamos auxiliar as novas empresas, né, vamos formalizar, ajudá-los a formalizar, e vamos convidar as empresas que estão abrindo nas outras cidades, mesmo trabalhando efetivamente em Caxias, para que elas voltem para Caxias, porque a gente vai dar as mesmas condições a elas aqui em Caxias. Para isso, a gente precisa delas aqui. Eu tenho certeza que se a gente auxiliar na formalização e se a gente fizer esses gatilhos, essa receita não deve ser impactada e a gente tem ainda a possibilidade de ganhar receitas. E a gente tem exemplos no Brasil. Canoas foi uma cidade que fez, mesmo sendo um governo que não é do meu partido, é um governo, inclusive, de um governo de esquerda, que se colocou à disposição de fazer. Vamos fazer os gatilhos. Fez o gatilho de 0,5%, fez mais 0,5%, fez mais 0,5%, e reduziu o tributo que foi em Canoas. Ele reduziu o ISS. Assim. E a gente quer fazer a mesma coisa. E a mesma coisa a gente quer tratar para as questões de tarifas e taxas, licenciamento sanitário, fiscalização, porque hoje ele é um processo muito manual e ele é um processo que demanda, né, um fluxo de trabalho, eu diria, analógico, né? Se a gente conseguir digitalizar esses serviços e fazer com que esse serviço seja mais rápido e simples, né, mais dinâmico, a pessoa vai lá pelo celular, baixa o documento, junta os documentos, o próprio servidor, recebendo os documentos, já libera em 24 horas, 48 horas, a licença fica pronta, tu não tem todo o custo dessas taxas e licenças, a gente pode reduzir e colocar o funcionário público para fazer operações que são muito mais importantes, como acelerar processos de liberações, né, e outros processos formais que a gente tem dentro da prefeitura, né, da administração pública. E aí tu não tem por que tu cobrar tanta taxa e tarifa, e aí o município, sendo assim mais dinâmico, né, mais rápido, mais leve, eu tenho certeza que tu tem mais operações, mais empresas e até tu atrai mais investimentos. Está acontecendo em Minas Gerais exatamente isso. Em Minas Gerais ele não está dando o subsídio, concessão, benefício, não está fazendo nada. O que ele está fazendo é acelerando os processos, deixando mais simples a formalização dos negócios e mostrando que ele é um parceiro de quem quer investir e assumir o risco de abrir um negócio em Minas Gerais. A gente quer fazer a mesma coisa para que o cara faça aqui em Caxias isso. E eu tenho certeza que trazendo mais negócio, mais operações, a gente vai ter mais emprego, mais renda, mais arrecadação. Candidato, estamos nos aproximando dos 38 minutos de transmissão, temos 22 minutos e, em virtude disso, eu vou pedir que, se o senhor puder limitar as respostas de 1 minuto e meio, em torno de 1 minuto e meio, no máximo 2, para a gente poder abranger os temas separados aqui de exposição do seu plano de governo. O senhor já fez menção a diversos desses temas em algumas das suas respostas, em alguns nós vamos especificar. Como no caso do Estatuto dos Servidores, no seu plano de governo fala na redução da estrutura e em planos de carreiras mais justos e baseados em metas e resultados, premiando o servidor por mérito e produtividade. Como seria a aplicação disso? A revisão estatutária ela vai ser imposta, né, ao próximo prefeito. A gente tem uma reforma administrativa acontecendo no nível federal, já teve uma primeira reforma administrativa que aconteceu aqui a nível estadual, e é inegável que isso precisa ser feito aqui e vai ser feito. Então, todo prefeito, sendo prefeito liberal ou não, vai ter que fazer. Então, a gente vai ter que passar por isso. E a gente precisa preparar uma reforma administrativa, uma revisão do estatuto, que esteja adequada aos nossos tempos, né? A gente não pode mais ficar olhando Caxias do Sul nos olhos de 1950 a 1960. A gente tem hoje uma nova realidade de empregos, uma nova realidade de relação trabalhista e de relação entre servidores e a estrutura precisa também, então, ser revista. Eu não tenho dúvida que o servidor público prefere ser valorizado, prefere receber mais quando ele entrega resultados e tem mais entregas. Eu duvido que o servidor público esteja contente, pelo menos o bom servidor público, o ótimo servidor público, eu duvido que ele esteja contente com a situação atual em que ele recebe a mesma coisa do servidor público que não entrega resultado, né? Você precisa ser valorizado.
E a valorização passa também pelo recrutamento interno, né? Cargos de chefia deveriam ser feitos, deveriam ser por processo seletivo, a gente deve usar o servidor público, efetivamente, ele deve estar no cargo de chefia, e isso, o processo de recrutamento interno, que Minas Gerais já começou a fazer, a gente vai fazer também em Caxias. A gente tem que discutir isso, mas precisa do servidor. Se o servidor não compreender, né, que hoje a realidade é outra, que a sociedade cobra isso dele, né, realmente a gente vai chegar no momento em que vai acontecer o que acontece no Estado. O servidor não vai estar recebendo salário, vai estar parcelado, não tem garantia de receber o salário da aposentadoria dele, né? E eu acho que nenhum servidor quer correr o risco de não receber a aposentadoria, ter dificuldade de receber salário. Candidato, o desafio que o próximo prefeito vai enfrentar, do ponto de vista da gestão, é a indenização à família Manha Bosco, devido à ocupação irregular da área que foi doada ao município desde os anos 70. Para quem nos acompanha e não está a par do assunto, a Justiça já condenou o município de Caxias do Sul a uma indenização que esse ano foi fixada em 650 milhões, pode subir para o ano que vem, se aproximando de 1/3 do orçamento projetado para 2021, que é de 2 bilhões e 400 milhões. Qual é a sua resolução para essa situação? Bom, primeiro que sentença judicial se cumpre, né? Acho que a gente tem, é o mínimo que tem que fazer. É um processo que eu não discuto mais, eu vejo gente diz, porque é injusto, porque isso é uma discussão que não cabe mais. Condenou, discutiu, teve anos, né, de discussão de processo e recursos para lá e para cá, e a gente chegou a uma decisão. Os valores que eu tenho, inclusive, conversei já com os advogados da família, tá? Eu procurei os advogados da família, junto com um grupo de filiados, para que a gente tivesse mais acesso a informações sobre o processo. E o valor que eu tinha era de 568, uma coisa assim, 568 milhões já consolidados, né, um valor já que não tem mais discussão, e 320, me parece, alguma coisa perto de 320, 318, eu tenho os cálculos aqui comigo, já que ainda tem uma certa discussão de cálculos, mas que o município me parece que já está no caminho de ser condenado também a esse valor. É um valor realmente grande, alto, né, e que impacta profundamente, e a minha conversa com a família foi, nós queremos resolver, nós vamos tentar buscar soluções, e aí eu já disse aqui, né, a gente quer fazer algumas concessões onerosas, né, como eu falei, nós temos uma concessão onerosa, de Maesa, de Fez da Uva, tudo isso são recursos que vão entrar para os cofres públicos, que são recursos que a gente pode direcionar para um valor inicial de pagamento. Nós temos também áreas públicas, né, que talvez sejam de interesse da família, para que a gente faça a cessão, que elas podem também ser utilizadas para o pagamento desse valor. E eu já sinalizei para a família que é claro, né, que o município não tem condição de pagar todo esse valor, né. Ele impacta em meio orçamento, né, do município, é quase metade do orçamento do município, e a gente vai precisar pagar isso no longo prazo. Eu tenho certeza que a família Manha Bosco, ela reconhece isso, ela sabe o impacto disso para a cidade. Aliás, é uma família empreendedora, é uma família pioneira, inclusive, no empreendedorismo em Caxias, né, e é uma família que tem suas raízes, as suas origens em Caxias, e ela sabe, e ela não quer inviabilizar a cidade. Aliás, ela sempre participou e ajudou no crescimento da cidade. E eu tenho certeza que ela está disposta a negociar a longo prazo, com pagamentos, rediscutir, inclusive, a questão de juros, né, daqui por diante, dos juros do passado, talvez a gente tentar achar uma solução melhor para que o valor não fique tão alto, mas, assim, não haverá pagamento a curto prazo, ele será a longo prazo, mas nós temos que disponibilizar algum valor imediato. A gente fala em regularização fundiária, a gente está disposta a discutir a criação de um fundo, para que todas essas regularizações fundiárias, um percentual delas vá para esse fundo e que seja disponibilizado à família. Eu acho que é uma medida também interessante. Hoje a gente tem muito ITBI, IPTU que não é recolhido, porque a gente não acelera esse processo de regularização. A gente sabe que não é fácil, que é demorado, mas dá para fazer. Esse processo do Manha Bosco é um processo muito longo, é um processo que passou por todos os governos, né? Eu acho que começa lá no PEP, né? Quando, inclusive, muitos dizem em cidade que praticamente com suas medidas e suas posições, ele praticamente incentivou invasões, né? Ele incentivou as invasões e ele acabou ampliando esse problema, e o caminho é regularização fundiária, antes de só equipar, né? A gente precisa fazer a regularização para que o Estado possa entrar e fazer o serviço que ele tem que fazer.
Senão a gente vai ter outros Maia Bosco acontecendo no Vila Lobos, no Monte Carmelo e assim por diante. Então tem que ser um sujeito que tenha responsabilidade e preocupação com o futuro, e não preocupação só com o seu governo e com a sua reeleição. Candidato, no dia 7 de outubro, em entrevista ao serraempauta.com, o senhor disse, abre aspas, todos os candidatos do Novo decidiram apoiar investimento forte na educação básica, em especial na educação infantil. O município tem cerca de 3 mil crianças aguardando vagas. Qual a sua proposta para minimizar esse impacto? Nós temos, junto ao Ministério Público, o acordo é de construção de 6 escolas, parece que 3 já estão em construção, já existem 3 encaminhadas. No processo de regularização de loteamentos, né, de condomínios fechados, já há a possibilidade de a gente fazer uma negociação para que eles criem estruturas ou financiem a construção de creches, né, de escolas infantis. Então, a gente precisa acelerar a construção disso. Há um processo, claro, de que a gente possa terceirizar a gestão dessas escolas. Nós gostamos muito da questão da gestão compartilhada, então, que é o sistema que eles falam charter school, mas para que a população fique mais simples para a população, é uma gestão compartilhada, como a da UPA. Imagina isso dentro de uma escola. O aparelho é público, a estrutura é pública, mas os funcionários são contratados por uma empresa, né, privada. Então, por exemplo, vamos pegar uma escola particular, o Carmo, São José, o Madrimildo, ele administra essa escola, né, e contrata professores e o Estado dá o dinheiro para a escola administrar. Ela é uma medida que tem se mostrado bem econômica. Em Minas Gerais também já tem ações nesse sentido de charter schools. Em Caxias do Sul tem uma coisa parecida. O São José ele tem uma escola que ele trabalha aqui, uma escola eu acho que é no Mariane, né? Que ele tem uma escola que é administrada pelo São José, mas é uma escola com uma estrutura pública também. E eu acho que é uma coisa que a gente pode fazer bastante essa questão da gestão compartilhada por organizações sociais ou entidades privadas da área de educação, administrar espaços públicos e áreas públicas, e principalmente nessa área da educação infantil, que a gente vai ampliar o investimento na educação infantil, vai ampliar também, direcionando recursos do FIESPOT e do Financiarte, né, e ampliando o investimento deles para essa área. A gente acha que é o período de maior investimento, tem que ser esse, já está comprovado que cada R$1 investido nisso economiza 7 depois. Então, assim, economicamente, por uma questão humana e também por uma questão de viabilizar resultados educacionais no futuro, é fundamental que se invista na educação infantil. Candidato, só lembrando com relação ao tempo, nós temos 13 minutos aproximadamente, com alguma folga. Esse espaço é conferido pela plataforma, então, para a gente realmente, embora seja desagradável, tentar ser vamos tentar ser sintéticos para abordar, contemplar a maior parte dos temas que a gente possa expor do seu plano de governo. O senhor mencionou agora FIESPOT e Financiarte, o redirecionamento desses recursos para a educação. Isso significa a extinção do investimento em cultura e esporte? Não. Isso significa ampliação do investimento em cultura e esporte. Isso significa retorno à sociedade do dinheiro público que é investido em esporte e cultura, né? Por exemplo, eu já vi gravação de CD, fazer livro. A sociedade praticamente recebe pouco nisso. Eu acho que o retorno à sociedade é muito maior quando tu amplia o investimento no setor educativo e que essas áreas podem contribuir muito. Eu, por exemplo, ficaria muito feliz de ver nas escolas do ensino fundamental ou as escolas primárias, a gente contando sobre as nossas origens, nossas raízes, nossa cultura, né, do Bertucci, contando da história de Caxias para essas crianças e a cultura, e pessoas, setor da cultura fazendo isso, né, com eles. Então, tu, além de tudo, cria demanda, né? Essas pessoas crescem, lá de pequenininho, eles vão aprendendo como é importante conhecer a nossa cultura, nossos valores, nossas origens, né? Isso é fundamental. E a mesma coisa do esporte. O esporte é fundamental para a evolução aí cognitiva, a evolução motora, né, dessas crianças lá embaixo. E ele pode contribuir muito. Então, hoje, quando a gente vê aí financiamento de categorias de base de time de futebol, eu não acho que esse recurso deveria estar ali. Eu acho que o recurso deveria estar lá no setor da escola infantil, na primeira infância. Então é isso, é direcionar, mas ampliar o recurso, voltar pelo menos ao patamar anterior do governo Guerra.
Candidato, na área da saúde, no seu plano de governo, diz que o senhor pretende reforçar e ampliar o modelo de parceria público-privada e de gestão compartilhada. Hoje existem nas duas UPAs, na UPA Central e na UPA Zona Norte. É possível ampliar para as unidades básicas de saúde? Esse é o seu projeto? Meu primeiro projeto, eu acho que o primeiro desafio do novo vai ser a questão da territorialidade, né, da atenção básica. Quando a gente fala do UBS+, né, que é o nosso projeto, é descentralizar, e quando eu digo tirar o poder, né, abrir mão do poder, abrir mão do controle, eu acho que o gestor lá, o gerente lá da UBS do Esplanada sabe muito mais sobre o Esplanada do que o secretário de saúde. Eu sei que o gerente lá do Desvio Risso sabe muito mais das necessidades e prioridades da atenção básica do Desvio Risso do que o secretário da saúde. Então, não tem por que o secretário da saúde estar desenvolvendo políticas públicas e direcionando recursos ou criando metas, indicadores para eles, se não for baseado nos dados que eles apresentam. Então, eles precisam ser os gestores das suas áreas. Então, a gente precisa primeiro trabalhar a territorialidade e abrir mão desse controle e passar esse controle para quem conhece, né? Para quem é técnico e para quem está lá junto da sociedade e no dia a dia, conversando com o cidadão, então, mais próximo do cidadão. Então, quando a gente faz isso, a gente está beneficiando o cidadão, o usuário. Então, esse é o primeiro caminho. O segundo caminho é, depois de estruturado, territorial, feito, e essa estrutura territorial feita, existem também medidas que a gente pode começar a falar, sim, sobre gestão compartilhada, né? A questão de laboratórios, a questão de especialidades, a questão de exames, e aí, depois, sim, na territorialidade nós temos, por exemplo, Esplanada, hoje, ela atende muitos bairros, há uma demanda lá muito grande, né, de atenção, e tu vai na região conversar, o pessoal diz, pô, eu tenho que ir lá na Esplanada, tá todo mundo atendendo lá. Então, os bairros ali, o Caravaggio, Monte Carmelo, todo é do Esplanada, né? E São Caetano, então tudo é Esplanada. Então, por que não fazer pequenas UBSs, ter uma grande UBS, e aí começar a falar sobre, nessa grande UBS, já começar a falar sobre gestão compartilhada. Mas não é no primeiro momento. No primeiro momento é consolidar a territorialidade. Isso é o mais importante. Candidato, na área da segurança pública, o seu plano traz uma proposta de realizar tratativas com o governo do estado para a transferência da área do presídio regional, ali na BR-116, próximo ao Hospital Geral e à Universidade de Caxias do Sul, para outro local. Como o senhor pensa em viabilizar essa medida? Por parceria público-privada. A gente quer conversar com o Estado, quer ser parceiro, a gente sabe que é uma iniciativa que é do Estado, mas nós vamos pressionar o Estado e vamos tentar criar condições de apresentar um projeto para o Estado, né, e mostrar para o Estado que é possível tirar um presídio do centro da cidade, basicamente. Né. Hoje, Caxias cresceu bastante e o presídio hoje está basicamente no centro da cidade. Não há mais por que a gente ter aquele presídio ali, né, a comunidade não está muito próxima, né, e a gente precisa efetivamente afastar um presídio do centro da cidade. O apanhador, por exemplo, já mostra que funciona muito melhor quando ele está mais distante, né, até para a questão de segurança e até controle do próprio presídio e das suas atividades lá. Então, a gente precisa tirar ele do centro e, para isso, a gente precisa mostrar para o governo que existem possibilidades, inclusive é uma área nobre, é uma área boa, e eu tenho certeza que existem operadores que gostariam de ficar com a área e construir o presídio em outros locais. Em Porto Alegre, me parece que o Grupo Zafari, na região metropolitana de Porto Alegre, já fez uma parceria com o poder público de construir um presídio e ter acesso, ficar com a área. Eu tenho certeza que em Caxias do Sul existem pessoas interessadas em ficar com a área e transferir esse presídio para uma outra região. Candidato, um item que a gente gostaria de abordar com o senhor é sobre a participação comunitária. No seu plano de governo, diz que o senhor pretende criar um programa permanente de interação do poder público com os movimentos organizados da cidade. De que forma ocorreria isso e como será o seu relacionamento com a União das Associações de Bairros? Eu tenho uma relação tranquila com a União Associação de Bairros, né? Eu já visitei a União Associação de Bairros, Bold Walter, eu já conversei com alguns presidentes de bairro. A gente sabe que no período eleitoral fica mais difícil ainda conversar com o presidente de bairro, porque muitos deles já têm compromissos assumidos com outros candidatos e outras candidaturas, né? E que isso é ruim, eu acho até. Acho que não é bom para o movimento comunitário. Eu fico muito feliz quando eu vou visitar um presidente de bairro e sei que ele não tem participação em movimentos partidários, político-partidários. Eu acho que o movimento comunitário está tomado pelo movimento político-partidário. Seria interessante que não tivesse.
mas não é atribuição do prefeito interferir ou participar disso. Essa é uma opinião pessoal minha. Eu apoio candidatos que não tenham participação no movimento político partidário. Eu acho que o movimento comunitário é muito grande, muito importante para estar na mão de partidos políticos. Eu estou sempre aberto a ouvir, converso com qualquer pessoa, sou um cara muito tranquilo, né? Eu tenho amigos em todos os partidos, tenho amigos, mesmo presidentes de bairro, que estão apoiando ou participando de campanhas de outros candidatos, eu converso com eles quando eles me procuram, né? Estou à disposição, e o que a gente quer é ampliar isso. É inegável que existem grupos de pressão que conseguem tomar, né, uma ou outra entidade, são grupos mais organizados, ou uma entidade que se faz ouvir mais forte, e o importante do gestor é fazer com que todos sejam ouvidos com o mesmo peso e com a mesma importância, né, não por ser só um grupo mais organizado. E para isso a gente precisa descentralizar a gestão, né, ser mais, abrir mão do controle e deixar as pessoas chegarem mais ao governante. Diferente do que foi nos últimos anos, em que se priorizou grupos organizados, num ou no outro não se ouviu ninguém. Candidato, com relação à infraestrutura, o senhor tem duas propostas que chamam a atenção. Tem mais propostas que chamam a atenção, selecionamos duas, evidentemente. A desestatização do serviço de coleta de lixo e a eliminação do Código de Obras do município. Essa desestatização se trata da privatização da Codeca, e como funcionaria a área de construção civil sem o Código de Obras? Vamos lá. A questão do Código de Obras é uma discussão que foi feita com membros da construção civil, mas também com fiscais do município. Servidores auxiliaram o Novo a construir esse plano de trabalho. Então, é um plano de trabalho que teve 20 meses de discussão, tiveram seminários, né? Foi uma discussão bastante ampla. Foram mais de 100 pessoas envolvidas, e muitos servidores públicos, inclusive fiscais do município. O Código de Obras, basicamente, tudo que tem nele é mais restritivo do que a legislação federal e estadual. E o que é importante, efetivamente, fundamental, já é previsto com normas federais ou normas estaduais. E municípios próximos ao nosso não têm um Código de Obras e funciona tranquilamente, né? Então, o nosso Código de Obras, hoje, ele pode ser extinto tranquilamente, sem afetar a segurança, o controle, o planejamento urbano. Ele não tem mais razão de existir. Hoje é realmente uma peça que atrapalha, ele só serve para atrapalhar, e inclusive dá muito poder na mão do fiscal, né? Existem ainda medidas muito pouco, vamos dizer assim, muito amplas, né? Fica muito aberto, né, a interpretação do Código de Obras, e dá ao fiscal a possibilidade, às vezes, de fechar uma obra, fechar um estabelecimento, e assim por diante. Eu acho que a gente precisa ter uma tranquilidade para trabalhar, e para isso a gente tem que seguir. Sobre a questão do lixo, a gente jamais falou que vai privatizar a Codeca. O que a gente disse a Codeca tem um déficit de 24 milhões, tem um déficit no ano anterior de 7, no ano anterior de 1,5, né? Ela tem um histórico de déficit que começa lá no PEP, né? Que, aliás, quando ele foi prefeito, entregou ela falida, quebrada, né? Por isso que ele não reelegeu a sucessora. Então ele fica com esse papinho aí de que teve aprovação, foi um grande prefeito, mas ele não reelegeu a sucessora, e não reelegeu porque, tirando a saúde, que estava sendo municipalizada, e a educação que estava e também em processo de municipalização, de investimentos, aliás, os recursos sendo destinados ao município, né, que antes eram da União e do Estado, então ele recebeu muito dinheiro para fazer isso. Tirando essas duas áreas, nas outras áreas, o governo dele foi terrível. E a questão da Codeca, ele quebrou, faliu com a Codeca, não fui eu que disse, é o Adiló que está dizendo isso. Eu só concordo com ele e olho os números, e é isso. Na Codeca a gente precisa discutir. Para o trabalhador da Codeca é mais importante que ela seja pública ou privada, ou a discussão é, eu quero ter garantia de salário, de 13º, de férias, de que eu vou me aposentar e receber minha aposentadoria. Eu tenho certeza que o funcionário público está mais preocupado em ter condições dignas de trabalho do que discutir se ela é pública ou privada. A sociedade que vai discutir isso com o prefeito, não é um prefeito sozinho que privatiza ou não uma empresa pública. É os vereadores, é a sociedade e os próprios trabalhadores. Eu, se fosse trabalhador da Codeca hoje, eu estaria muito preocupado como eu vou receber meu salário, meu 13º, minhas férias, e como vai ficar minha aposentadoria e minha condição digna de trabalho. Essa é a maior preocupação. Candidato, lamentavelmente estamos chegando ao fim desta entrevista, teríamos ainda outros assuntos para abordar com o senhor, e eu gostaria de encaminhar a última pergunta, que é por que o senhor quer ser candidato a prefeito de Caxias do Sul? Não, candidato eu já sou, eu quero ser prefeito. Né? Prefeito, exatamente. Olha,
eu gosto muito da minha cidade e o meu envolvimento político ele aconteceu porque eu não vejo a minha cidade indo para o caminho, para o rumo certo, né? Eu vejo a minha cidade caminhando para o caminho que eu não gosto. É um caminho de muita intervenção estatal, de políticos mandando, inchando a máquina, de muito carrapato sugando o boi. Eu acho que isso é uma coisa que vai inviabilizar a cidade e eu tenho certeza que a gente vai ter dificuldade em saúde, educação e segurança porque a gente não priorizou o que é importante, que é o cidadão, o usuário, o resultado final é sempre para ele, né? Então a gente tem que otimizar recursos e direcionar para que ele seja atendido e receba isso. Então, quando eu olho as opções que estavam se construindo, né, e a discussão política que acontece na cidade, me parece que está muito claro de que a gente tem aí um cenário do apocalipse, né, que é aquilo que destruiu o Brasil, destruiu o mundo, deu errado no mundo inteiro, que é esse governo petista, são os governos petistas, para mim, onde deu errado no mundo inteiro, eu não sei como é que a gente está aqui ainda acreditando nisso, é uma vergonha. E a segunda é a questão dos políticos de sempre, que são políticos que se utilizam da máquina pública para sobreviver e sustentar e criar essa máquina toda inchada de pessoas junto deles. Então, eu acho que só existe uma opção para Caxias dar certo, e eu gostaria que meus filhos vivessem nessa cidade que eu tenho certeza que vai dar certo. É uma cidade mais livre, mais leve, mais dinâmica, mais solidária, mais humana, e uma cidade que efetivamente respeite os seus cidadãos. E é por isso que eu me coloco à disposição para ser prefeito, e tenho certeza que serei um ótimo prefeito, e quero ser prefeito para melhorar a vida das pessoas. Obrigado, então, candidato Marcelo Slaviero, do Novo. E assim encerramos esta que foi a 5ª entrevista da série de lives que o Serra em Pauta vem realizando com os concorrentes à Prefeitura de Caxias do Sul. Esta gravação estará imediatamente disponível aqui na página do Serra em Pauta no Facebook e convidamos também a quem nos acompanha a seguir as nossas outras redes sociais, o Twitter, o Instagram e o serraempauta.com, onde estão dispostos conteúdos de cobertura da campanha eleitoral. André. Candidato, muito obrigado pela sua participação e convidamos a quem nos acompanha para acessar o serraempauta.com e acompanhar os conteúdos sobre a cobertura eleitoral que vem sendo disponibilizados desde o mês de setembro, fornecendo informações para ajudar o eleitor a decidir o seu voto no dia 15 de novembro. As entrevistas com os candidatos a prefeito prosseguem nesta terça-feira, também às 8h30, com o candidato Nelson Darrigo, do Patriota. Até amanhã e um bom dia a todos. Até mais. Bom dia.